Alguém te aborda para dar um feedback, por exemplo, no trabalho. Você sabe, racionalmente, que é importante entender e trabalhar nos seus pontos de melhoria. Mesmo assim, quando o feedback vem, a sensação é de receber um soco no estômago. Ao invés de te ajudar, a conversa te tira do eixo e acaba estragando o seu dia. Isso soa familiar? No vídeo de hoje, vamos entender por que é tão difícil receber críticas, por mais construtivas que elas possam ser, e por que isso pode ser ainda mais doloroso quando vem de alguém que a gente ama e admira. Então, fica aqui comigo para a gente entender isso melhor. Mas antes, olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao nosso cantinho seguro, onde a gente combina psicologia e ciência para melhorar o seu relacionamento. Eu sou Denise Lauti, psicóloga especialista em relacionamentos, e se você se interessa por assuntos como esse, se inscreve aqui no canal. Toda semana temos um vídeo novo para te ajudar a tornar a sua relação cada vez melhor. Todos nós já passamos por algo assim. Alguém te chama para dar um feedback. Você entra na conversa com a intenção de ouvir com atenção e realmente refletir sobre o que a pessoa está trazendo. Mas quando o outro está ali na sua frente, criticando alguma coisa que você fez, o seu corpo reage e antes mesmo de você ter tempo de processar o que está sendo dito. O coração acelera, as palmas das mãos ficam suadas, a respiração fica curta e você sente uma tensão começando a subir pelo seu pescoço. Talvez você sinta sua temperatura subindo, ou talvez um frio doloroso que começa a tomar conta do seu estômago. E assim, de repente, você não está mais apenas ouvindo, você está se preparando para se defender. Essa experiência te soa familiar? Essa é uma reação típica do nosso corpo quando nos sentimos ameaçados. É o famoso modo de sobrevivência ou luta ou fuga. Algo que o nosso cérebro ativa quando estamos frente a frente com uma situação que interpretamos como perigosa. Mas qual seria esse perigo quando recebemos um feedback? Para responder essa pergunta, vamos lembrar de algo que já discutimos aqui no canal. Para entrarmos no modo luta e fuga, não precisamos necessariamente estar diante de uma ameaça à nossa vida no sentido literal. Também reagimos assim a ameaças à nossa autoestima e ao nosso senso de valor. E por que isso acontece? Porque o nosso cérebro não diferencia muito bem uma ameaça física de uma ameaça emocional. E quando alguém nos aponta uma falha ou um ponto a ser melhorado, isso pode ser interpretado como uma ameaça à nossa identidade, ao nosso senso de valor. É como se naquele momento estivéssemos ouvindo: você não é bom ou boa o suficiente. O mundo parece encolher e de repente aquela crítica parece maior do que qualquer outra coisa. O feedback deixa de ser apenas uma observação sobre um comportamento ou ação específica e passa a ser interpretado como uma tentativa de nos definir. Se você se identificou com o que falei até agora, saiba que isso é extremamente comum. Essa é uma resposta natural do nosso cérebro que está apenas tentando nos proteger. Ou seja, antes de mais nada, é importante entender que não há nada de errado com você por se sentir assim. Essas reações não significam que você é frágil ou incapaz de lidar com críticas. Elas são simplesmente uma parte normal da experiência humana. A boa notícia é que, assim como qualquer habilidade, a forma como lidamos com feedback pode ser desenvolvida e aprimorada. Existem maneiras de treinar a nossa mente para receber críticas de forma mais construtiva e resiliente, sem que isso afete tanto a nossa autoestima. Vamos entender algumas formas de fazer isso? Em primeiro lugar, deixa eu compartilhar com você uma verdade profunda que muitas vezes ignoramos. Todos nós vivemos em uma ambivalência constante. De um lado, queremos evoluir, melhorar, nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos, mas ao mesmo tempo temos uma necessidade muito humana de sermos aceitos exatamente como nós somos, com todas as nossas falhas e imperfeições. E é essa tensão que torna o feedback algo tão complexo. Ele existe na intersecção entre essas duas verdades fundamentais da natureza humana. Quando alguém aponta algo que podemos melhorar, uma parte de nós quer abraçar essa oportunidade de crescimento, mas a outra parte, talvez até mais forte e mais primitiva, que resiste, que se sente ameaçada, que só quer ouvir: você é bom o suficiente do jeito que é. Mas aqui está o que precisamos lembrar: aceitação e evolução não são opostos, eles podem e devem coexistir. Podemos buscar crescimento sem comprometer o nosso senso de valor. Podemos entender que temos áreas para melhorar sem deixar de acreditar que somos suficientes e dignos de amor e aceitação como somos hoje. Isso se conecta com aqueles conceitos de mentalidade fixa e de crescimento que já discutimos aqui no canal, lembra?
É a mesma virada de chave mental que nos permite entender, por exemplo, que cometer erros na criação dos nossos filhos não nos torna maus pais. O mundo não é preto e branco. Podemos ser bons pais e ainda assim errar de vez em quando. A inteligência emocional está em aprender a conviver com essas nuances e resistir à tentação de usar rótulos rígidos para nós mesmos e também para os outros. Você pode ser um excelente profissional e ainda assim cometer erros de vez em quando. Você pode ser um bom parceiro ou parceira e ainda assim fazer algo que magoa a outra pessoa no seu relacionamento. Somos muito maiores do que os nossos erros ou os nossos defeitos. Por mais difícil que possa ser reconhecer isso quando somos confrontados com eles. Aceitar essa dualidade é o primeiro passo para receber feedback de forma mais equilibrada. Não precisamos escolher entre melhorar e sermos aceitos. Essas duas coisas acontecem juntas. Até porque, pensa comigo, você já fez críticas construtivas a outras pessoas e você sabe que essa não é uma conversa fácil nem agradável de se ter. A maioria das pessoas evita puxar esse papo, mas se você chega ao ponto de dar um feedback, isso por si só demonstra que você se importa, que você quer o bem dessa pessoa e o que você está tentando fazer é ajudar. E é, em um sentido bem literal, um presente seu para essa pessoa. Você se coloca em uma situação desconfortável pelo bem do outro. Tenta ver isso por essa mesma lente quando for você quem estiver do outro lado, do lado de quem recebe o feedback. A sua aceitação não está sob ameaça. O próprio fato de vocês estarem tendo essa conversa pode ser interpretado como um ato de acolhimento. Nós temos controle sobre a lente que usamos para encarar as situações, e isso é super poderoso. Mas vamos lá, vamos discutir alguns conselhos bem práticos de como você pode começar a lidar com feedbacks de forma mais construtiva e equilibrada. São dicas simples, mas extremamente eficazes que você pode começar a usar hoje mesmo. 1. Selecione o que realmente importa. Nem todo feedback que você recebe merece a mesma atenção. Uma das dicas mais transformadoras é aprender a discernir qual desses feedbacks realmente é importante para o seu crescimento e quais deles podem ser ignorados. Se faça a seguinte pergunta: esse feedback é relevante para os meus objetivos? Ele vem de uma fonte confiável? Se a resposta for sim, vale a pena considerá-lo. Caso contrário, não tenha medo de deixar passar. 2. Concentre-se no conteúdo, não na forma. Muitas vezes, a maneira como o feedback é dado pode nos distrair ou até nos ofender. Pode ser que a pessoa não tenha as melhores habilidades de comunicação, mas isso não significa que o conteúdo do feedback não seja valioso. Tente separar a mensagem da forma como ela é entregue. Faça um esforço consciente para focar no que está sendo dito e não em como está sendo dito. Isso pode fazer uma grande diferença na sua capacidade de aproveitar o feedback de forma produtiva. 3. Peça esclarecimentos e exemplos. Se o feedback que você recebeu for vago ou confuso, não hesite em pedir esclarecimentos. Questione de maneira calma e objetiva. Você pode me dar um exemplo específico do que você está falando? Isso não só ajuda a tornar o feedback mais útil, mas também demonstra que você está genuinamente interessado em melhorar. Esclarecer o feedback ajuda a garantir que você entenda exatamente o que precisa ser trabalhado. 4. Desacelere a sua reação. Quando recebemos um feedback, é natural que a nossa primeira reação seja emocional. Uma das melhores maneiras de lidar com isso é desacelerar a resposta. Respire fundo, agradeça a pessoa pelo feedback e permita-se algum tempo para processar o que foi dito antes de responder ou agir. Isso te dá a oportunidade de absorver a mensagem de forma mais racional e menos defensiva. 5. Pratique a autocompaixão. Lembre-se de que receber feedback não é um julgamento sobre quem você é ou sobre a pessoa que você é. Praticar a autocompaixão é fundamental para manter a sua autoestima intacta enquanto você trabalha nos pontos de melhoria. Trate-se com a mesma gentileza e compreensão que você ofereceria a um amigo. Isso te ajudará a manter a perspectiva e a usar o feedback como uma ferramenta para o seu crescimento, sem deixar que ele abale o seu senso de valor.
Estamos chegando ao fim desse vídeo e antes de nos despedirmos, eu queria deixar algumas últimas reflexões para você. Entenda que receber feedback nunca vai se tornar uma tarefa super fácil. Por melhor que a gente se torne nisso, essas conversas sempre envolvem algum nível de desconforto e nos fazem confrontar as nossas inseguranças. Mas acredite, esse processo pode sim ser muito mais fácil e muito mais leve. Comece a colocar essas dicas em prática hoje mesmo e com o tempo você vai perceber como essa habilidade pode transformar as suas relações, tanto no trabalho quanto na sua vida pessoal. E para finalizar, se você quer continuar se aprofundando nesse assunto, eu tenho uma indicação de leitura para você. O vídeo de hoje foi inspirado por um livro maravilhoso que eu recomendo para qualquer pessoa que se interesse por esse tema. Ele se chama Obrigado pelo Feedback, do Douglas Stone e da Sheila Heen, 2 professores de Harvard. É uma leitura fascinante que vai mudar a forma como você encara essas conversas. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like aqui embaixo. Não custa nada e faz uma diferença enorme pra gente. Muito obrigada. Se você quiser, conta pra mim aqui nos comentários como é a sua experiência recebendo feedbacks. Você se identificou com as dificuldades que eu descrevi no vídeo? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tem vídeo novo toda terça. E se você ativar o sininho, você nunca perde nenhum deles. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Beijo pra você e até lá. I just wanna